Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Ruth. Nós estamos numa série sequencial expositiva no livro de Ruth. Nós já lidamos com todo o capítulo 1. Fizemos também um panorama geral do livro de Ruth. Esse livro narrativo, no qual nós encontramos o Evangelho. Quero demonstrar isso para você nessa noite. Ruth, capítulo 2. Hoje nós leremos e meditaremos no capítulo 2. Nessa série que nós temos chamado de O Evangelho no livro de Ruth. A Hesed divina, a benevolência. Ruth capítulo 2, diz assim a palavra de Deus. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo para apanhar espigas atrás daquele que me permitir fazer isso. Noemi respondeu: vá, minha filha. Ela se foi. Chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros: que o Senhor esteja com vocês. E eles responderam: que o Senhor o abençoe. Depois, Boaz perguntou ao servo encarregado dos ceifeiros: de quem é essa moça? O servo respondeu: essa é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Ela me pediu que a deixasse recolher espigas e a juntá-las entre os feixes após os ceifeiros. Assim ela veio e ficou aqui desde a manhã até agora. Só parou um pouco para descansar no abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, você não precisa ir colher em outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui com as minhas servas. Fique atenta ao campo onde forem colher e vá atrás delas. Eu dei ordem aos servos para que não toquem em você. Quando você ficar com sede, vá até as vasilhas e beba da água que os servos tiraram. Então Ruth se inclinou e, encostando o rosto no chão, disse a Boaz: por que o Senhor está me favorecendo e se importa comigo, se eu sou uma estrangeira? Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe, a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. Que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Então Ruth disse: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito, pois me consolou e falou ao coração desta tua serva, e eu nem mesmo sou como uma das suas servas. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão, molhe o bocado no vinho. Ela se assentou ao lado dos ceifeiros e Boaz lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para ir apanhar espigas, Boaz deu essa ordem aos seus servos: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não sejam rudes com ela. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixem cair para que elas as apanhem e não a repreendam. E assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado e foi quase 20 litros de cevada. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou: o nome do homem com que trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos, nem para com os mortos.
E Noemi acrescentou: esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele, até que eles terminem de fazer a colheita. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. No outro campo, poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou. E continuou morando com a sua sogra. Só até aqui. Senhor Deus Pai, que a tua palavra fale conosco nessa noite. Mente e coração possam ser iluminados. Possamos não apenas apreciar intelectualmente o conteúdo da tua palavra, a escrita refinada do autor de Ruth, mas encontrar verdadeiramente o evangelho nessas páginas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Uma das questões mais emocionantes, interessantes e marcantes da nossa vida cristã e da nossa trajetória é saber das histórias genuínas de conversão dos nossos irmãos e irmãs, não é verdade? É sempre interessante. Desde quando você pega a sua Bíblia e você vê relatos como o relato de Zaqueu, que ousou subir numa árvore para ver o mestre. Interessante a ousadia daquele homem. Ou então quando nós vemos o caso da mulher adúltera, narrado lá em João capítulo 8, em que ela encontra um mestre compassivo e amoroso e afasta aqueles que tinham sede de sangue, e ali há um ambiente de perdão. Ou então quando nós ainda vemos a mulher samaritana junto ao poço, que encontra no Senhor Jesus aquele por quem ela não teria mais sede, porque a sua sede espiritual seria dado um fim ali. Ou então quando nós pensamos no apóstolo Paulo, a caminho de Damasco e o seu encontro poderoso com Jesus Cristo, ele que ia para perseguir aqueles que eram do caminho, acaba encontrando o caminho, a verdade e a vida. Mas talvez você goste do caso narrado de um etíope intelectual e curioso que estava lendo Isaías, e Filipe, ao seu encontro, explica as passagens, e ali ele entende, os seus olhos da fé são abertos, e eles procuram um bocado de água para acontecer o seu batismo, onde nós amorosamente defendemos presbiterianamente a nossa maneira de batismo com pouca água. Se você é batista, você me desculpe, tá? Ou então, quando nós vemos todos os relatos individuais específicos de Jesus chamando e comissionando os seus discípulos e apóstolos na sua presença física, tudo isso mexe com a gente. Mas também há os relatos pós-tempos canônicos e bíblicos. Eu gosto do relato de Lutero, o jovem religioso e atormentado que queria fazer tudo certo, mas não dava conta. Não tinha como dar conta, porque ele achava que as suas obras poderiam o salvar, até que ele entende que não é pelas obras que a sua salvação vem, mas pela fé. O meu relato favorito, Agostinho de Hipona, um jovem boêmio, dedicado a si mesmo, mas que estava com alguma coisa faltando no coração e só pôde descansar quando ele encontrou Deus. Todos esses relatos de conversão nos comovem de alguma maneira. Há relatos modernos, há muita literatura vasta a respeito disso, filmes. Eu gosto de um específico, talvez você já assistiu ou leu o livro, chamado Fazendeiro e Deus, que conta a história do fazendeiro Angus Buchan, que vai para a África do Sul, num tempo de guerra civil, de calamidade e fome, e ali ele tem um encontro poderoso com Deus, e ele pode exercer da benevolência numa terra estrangeira à sua, originalmente falando. Isso tem muito a ver com o livro de Ruth. Tem muito a ver com o cenário de conversão que está se desenhando aqui no capítulo 1, no capítulo 2, e onde nós hoje finalmente veremos um tipo de encontro com Cristo. O encontro de Ruth com Boaz, de Boaz com Ruth. É isso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Eu quero meditar e ver com vocês essa temática que nós estamos dando, a receda, benevolência divina, talvez a palavra-chave do livro inteiro de Ruth, aparecendo e sendo apreciado aqui como convite do Evangelho da Graça,
que nos traz salvação. Então vamos lembrar um pouquinho do contexto. Nós já tratamos do capítulo 1. O livro de Ruth abre para nós dizendo que houve fome no tempo que os juízes governavam. Então uma família específica de Elimeleque e Noemi vai para a terra de Moabe. E ali os seus filhos se casam, temos as figuras de Orfa e Ruth, mas acontece uma tragédia pessoal na vida de Noemi. Ela perde o seu marido e perde os seus filhos. Sobram apenas as suas noras. E ela é muito honesta e franca com as suas noras e diz: olha, eu estou voltando para Belém. Eu estou voltando para a casa do pão. Mas se vocês quiserem ficar, vocês são livres. Façam a escolha de vocês. Uma delas disse: então tá bom, eu vou ficar. Mas a outra disse: aonde você for, eu irei. O seu povo vai ser o meu povo. O seu Deus vai ser o meu Deus. A primeira manifestação da Hesed, da benevolência, aparecendo aí no capítulo 1. Então Noemi retorna, ela vê os seus conterrâneos falando sobre ela, ela diz: não me chamem mais de Noemi a agradável, mas me chamem de Mara, mulher amargurada, porque Deus me afligiu terríveis coisas. Esse é o cenário que nós terminamos o capítulo 1. Então iniciamos o capítulo 2, com informações privilegiadas aqui do autor, que não está escrevendo nesse tempo dos juízes. Provavelmente esse autor está escrevendo no século VII antes de Cristo. Ele já sabe de toda a linhagem de Davi. E ele nos traz informação aí no verso 1. Noemi tinha um parente de seu marido, dono de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E aqui vai se desenhar todo esse roteiro do capítulo 2 que nós lemos, essa leitura longa, mas que é necessária para nós. E há 2 momentos aqui no capítulo 2, do qual serão os nossos 2 pontos do sermão. O primeiro é o encontro de Boaz com Ruth. É um tipo de encontro com Cristo. E o segundo momento é o encontro de Ruth com Noemi. As boas novas que precisam ser compartilhadas. Esses são os 2 momentos que nós vamos nos ater aqui na leitura, na meditação e na explicação do texto. E eu quero que você observe. Então vamos ver primeiro esse encontro com Boaz, esse tipo de encontro com Cristo. E eu vou chamar a sua atenção para um verso específico que eu quero que brilhe aos seus olhos e ao seu coração. O primeiro verso, como nós lemos, diz da informação privilegiada de que ali, naquele lugar, havia um parente do marido falecido de Noemi, de Elimeleque, Boaz. Mas Ruth, que era moabita, e saber que ela é uma moabita é muito importante para nós na leitura do texto, porque conforme vemos no sermão passado, os moabitas, eles eram estigmatizados por causa da sua origem. Vocês lembram da origem de Moabe, dos moradores de Moabe, de Ló, das suas filhas, do caso incestuoso, e como eles tinham esse perfil, esse diagnóstico para quem quer que fosse que os vissem, como pessoas amaldiçoadas, alheias, pessoas não só estrangeiras, mas completamente alheias à fé do Deus de Israel. Mas ela, Ruth, a moabita, faz um plano. A expressão que aparece aí no verso 2, no hebraico, é algo que foi trabalhado, é algo com intensidade. Ela diz para sua sogra: deixe-me ir ao campo, apanhar as espigas, atrás daquele que me permitir fazer isso. Há até uma outra tradução, da qual eu gosto mais, que diz: deixe-me ir atrás daquele que possa exercer bondade para comigo. Hesed aparece aqui no verso 2. E Noemi, que já adotou a sua nora como filha, diz: vá, minha filha. Deus possa te abençoar nesse plano. Isso vai aparecer na parte final. Mas esse é o coração da sogra para com a sua nora, que agora já não é mais uma simples nora, é uma filha. E ela se foi. Verso 3 vai nos dizer dessa ida para ela, mas aparece uma palavra interessante para nós aí. Por casualidade, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz. Aqui há 2 possibilidades interpretativas. Nós já sabemos que o autor do livro de Ruth é alguém que domina
a literatura. Ele faz isso com muita maestria, ele faz em estruturas de quiasmo, paralelismo, há muita beleza hebraica aqui no texto. Então ele usa a palavra casualidade ou como uma fina ironia, ou para ressaltar simplesmente a perspectiva humana daquela moabita chamada Ruth, de achar que os seus passos eram passos do dia a dia, do cotidiano, em que simplesmente ela traçou um plano e foi a execução desse plano. Quando, na verdade, há um Deus que dirige todas as coisas. Há um Deus que comanda o cosmos e o universo na sua soberania. Aparece aqui para nós soberania de Deus e responsabilidade humana. Reverendo Emílio Garófalo, comentando esse texto, essa passagem específica, ele diz que nós não podemos passar pelo capítulo 2 sem nos ater ao fato de que essa doutrina tão importante para nós fica visível aqui. Porque Noemi traça um plano e vai atrás da execução desse plano. Isso é basicamente a doutrina da responsabilidade humana. Com que aquilo que Deus nos dispôs à mão como recursos, nós devemos trabalhar, nós devemos ir, nós devemos seguir adiante. Essa é a responsabilidade humana. Por outro lado, Deus está comandando todas as coisas, inclusive os nossos planos, os quais nós possamos achar os mais infalíveis possíveis. Essa é a soberania divina. As duas coisas acontecem aqui. E pode ser, meu irmão e minha irmã, que a sua história de conversão tenha um fundo parecido com a história de Ruth. Talvez Deus te trouxe num cenário de calamidade. Pode ser que através de uma adversidade você teve que traçar um plano, se abrindo em seu coração, nos seus pensamentos, buscando a ajuda de alguém, até o ponto em que você foi atraído ou para o culto, ou para uma conversa com um irmão, com uma irmã, mas para que você tomasse contato com o evangelho da graça de Deus. Isso pode ter acontecido na sua história de conversão. Quando nós pensamos nessa responsabilidade humana, quando nós pensamos no que Deus pode fazer para nos mover para Ele nesse tipo de encontro, nós devemos estar cientes que Deus pode usar todos os recursos, todos os cenários possíveis, inclusive os de dificuldade. Viktor Frankl, no seu livro Em Busca de Sentido, ele comenta sobre refugiados nos campos nazistas que sobreviveram apenas por firme propósito. Enquanto a maioria esmagadora foi exterminada naquele episódio triste da humanidade, alguns poucos sobreviveram e foram entrevistados, e Viktor Frankl conta isso no seu livro. E em um específico ele questiona como que você pode aguentar tudo e se manter vivo no meio de tanta calamidade. E ele disse: eu tinha esperança de encontrar meu Criador. E esse foi o propósito que me moveu a me manter vivo. Deus vai nos colocar em situações em que a nossa força será testada de uma maneira ou outra. Mas a sua bondade vai aparecer. O que nós não podemos deixar de perceber na leitura de Ruth capítulo 2 e de todo o livro, é essa benevolência de Deus para conosco. Essa bondade, ela vai ser materializada, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, mas ela acontece na nossa vida. Ela acontece em todos os níveis, e há um nível maior do qual nós a teremos daqui a pouco. Mas eu quero que você perceba, meu irmão e minha irmã, que a bondade de Deus é algo que você deve nutrir no seu coração, como uma verdade bíblica que te segura nos dias tempestuosos. Nós, reformados, às vezes podemos ser cínicos e até céticos com a bondade de Deus. Isso acontece porque nós nos prevenimos de um cenário de evangelicalismo brasileiro em que há muita teologia da prosperidade, em que há promessas de mundos e fundos, e que a gente às vezes fala: não, acho que Deus não faz essas coisas assim tão grandiosas, não. Vamos por uma via mais humilde, uma via mais simples. Embora essa seja uma boa disposição do coração, ainda assim você corre o risco de negligenciar a bondade de Deus em seus aspectos mais extremados possíveis. Eu estou falando até de coisas materiais, de coisas que tangem a nossa saúde física. Isso não tem nada a ver com teologia da prosperidade.
Mas Deus, por sua benevolência, pode, por exemplo, nos curar de um câncer terminal, pode. E a gente pode orar em favor disso. Deus pode trazer a chuva no último dia de colheita prevista para que haja uma colheita. Deus pode trazer um grande cliente para que as portas da empresa não se fechem no último dia possível. Isso pode acontecer. Às vezes a gente perde noção disso porque a gente se vacina demais. Mas a bondade de Deus, ela é expressa de uma maneira sobrenatural e maior do que todas essas coisas, através da salvação. E é isso que vai acontecer nesse encontro de Boaz com Ruth. Boaz sabe da situação de Ruth pelos seus servos. Os seus servos contam toda a situação. Então lá no verso 8 ele vai ter para com Ruth e diz: escute, minha filha. Ele já a considera não mais como uma moabita, mas como uma israelita, com direito inclusive. Você não precisa ir para outro campo, nem se afastar daqui. Fique aqui comigo e com as minhas servas. Experimente da minha hesed, da minha benevolência em bondade. Então Ruth, verso 10, se inclina, encosta o rosto no chão, e esse é o verso mais precioso para nós aqui na leitura do capítulo 2, porque ela diz: por que o Senhor está me favorecendo? Por que o Senhor se importa comigo se eu sou uma estrangeira? Desse verso, do verso 10, brota o evangelho, meus irmãos. Vocês conseguiram assimilar? Porque o Senhor está me favorecendo e se importa comigo se eu sou uma estrangeira. E você pode percorrer todos os demais livros das Escrituras, do Pentateuco aos livros proféticos de sabedoria, os livros do Novo Testamento, você só vai encontrar uma única resposta possível. Uma única resposta possível. A graça. A graciosidade do tratamento de Deus para conosco. E a sua disposição nessa graciosidade de nos salvar. Essa é a maior bênção, a maior benevolência, a maior hesed que qualquer um de nós poderia alcançar, a salvação. É claro que é abençoador demais quando Deus nos dá bens materiais, saúde, todas essas coisas são boas. E aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou por nós, não dará com ele, juntamente com ele, todas as demais coisas, diz Paulo em Romanos capítulo 8. Mas a questão é que a maior benevolência, essa graça da qual Ruth está abismada aqui, porque o Senhor está me favorecendo. E a resposta é graça. A graça que faz com que o Filho de Deus, o próprio Deus, Jesus Cristo, se despida da sua glória, se encarne, se faça homem, viva as intempéries de uma vida humana, perfeita, claro. Ele foi um homem perfeito, mas ainda assim experimentado nas dores, nas aflições. E ele faz isso em favor de muitos. Ele mesmo diz isso no convite da mesa. Ele faz isso em favor de nós. Ele faz isso em favor de uma salvação, para que eu e você tenhamos um relacionamento com o Pai. Esse é o convite da graça, da salvação, que é vista propriamente em Jesus Cristo. Boaz aqui é um tipo apenas de Jesus. Ele está apontando para aquele que viria e definitivamente nos daria a sua benevolência máxima, se entregando na cruz do Calvário, morrendo em favor de nós, vivendo uma vida perfeita, para que os pecados nossos fossem imputados nele, na cruz do Calvário, e ali houvesse uma substituição. Nossos pecados, crucificados com Cristo. Essa é a graça e a resposta pela qual Ruth começa a experimentar nesse encontro com Boaz, da qual eu e você devemos nutrir na nossa própria história de relacionamento com Deus, na nossa própria conversão, no nosso próprio estado de alegria, de entender que um dia Deus nos alcançou. Ou talvez você nos visita nessa noite e tem sentido essa atração, essa graça irresistível, te convidando para essas páginas belas e dizendo sobre esse convite de propósito e significado para a vida, que vai além das questões materiais,
que vai além da saúde física, mas que fala de um relacionamento com Deus, que começa aqui e é para todo sempre, eternidade afora, na glória com Deus. E isso tem que mexer com a gente, com certeza tem que mexer com a gente. Ruth experimenta dessa graça, e aqui é materializado as bênçãos. Boaz diz, às vezes nós, numa leitura de pessoas modernas, com um texto antigo, podemos subentender, como diz os comentaristas, que Boaz está com uma certa segunda intenção aqui. Não é o que acontece. Boaz não está com uma segunda intenção para com Ruth. Porque veja bem, ele mesmo explica no verso 11 por que está agindo com essa benevolência. Já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que veio para um povo que antes disso você não conhecia. E aqui ele evoca a bênção de Deus para a vida de Ruth. O Senhor lhe pague pelo bem que você fez. E que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz tinha entendido que ela veio buscar refúgio, não nos seus campos e na sua comida propícia e que alimentou, a deixou satisfeita, mas ela veio buscar refúgio no Deus de Israel. Porque o texto começa dizendo que Deus trouxe fim à fome em Israel no tempo dos juízes, aqui na leitura desse texto. Então, há um entendimento de que é Deus quem pode nos dar essa benevolência. É Ele quem pode agir assim para conosco. Boaz está deixando isso muito claro, e essa bênção está sendo materializada. Aqui aparece uma outra verdade para nós, que nós somos chamados também ao exercício da generosidade. Assim como o Evangelho nos alcança com toda a generosidade, assim como esse convite, essa oferta da graça e da graciosidade de Jesus Cristo nos alcança, nos acerta em cheio, assim nós devemos agir para com os outros. Devemos ser pessoas que exalam graça da parte de Deus. E isso vai fazer maior sentido quando Boaz chama a Ruth para a mesa, para a refeição, que se parece muito uma santa ceia, não é verdade? Veja aí o verso 14. Na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá, coma do pão e molhe o bocado no vinho. É claro que isso pode ser também um arquétipo, uma tipologia de teologia bíblica para nos mostrar o convite da mesa, mas certamente é um prenúncio de que Cristo nos convidaria para a sua mesa e que haverá o dia em que nós estaremos com Ele na mesa, com a sua presença não mais apenas espiritual, mas física. Então, Ruth volta para Noemi. Mas ela volta de mãos vazias? Não. Ela volta saciada e satisfeita, que é o significado do seu nome, inclusive. Aquela que está satisfeita. Mas ela traz também boas notícias. Lembre-se que Noemi termina o capítulo 1 desesperançosa. Um cenário triste, de amargura. Mas agora, depois desse plano, essa execução e essa benevolência demonstrada, o encontro com Noemi é diferente. Então ela chega para Noemi com 20 litros de cevada e diz: olha, encontrei alguém que exerceu bondade comigo. Ruth não sabia até aquele ponto que Boaz era parente e um dos resgatadores, o termo é Goel, aquele que pode resgatar, e a gente vai se lembrar da lei de Levítico, capítulo 19, em que a parentela, no caso, se alguém deixasse uma parentela, um parente morresse, alguém assumiria isso. Boaz vai ser esse tipo de resgatador, mas para demonstrar um resgatador final, do qual eu e você precisamos, Cristo Jesus. E ela chega com esse convite, com essa notícia, melhor dizendo, das boas novas. Dizendo: Ruth, eu encontrei alguém que foi benevolente comigo. Eu encontrei alguém que exerceu bondade, graça. Alguém que me olhou não como a moabita da terra amaldiçoada, mas alguém que me chamou de filha. Alguém que me
colocou numa condição de igualdade. Eu que não deveria ser tratada nem como a mais escrava das servas, ela diz aí em versos anteriores. Mas Boaz diz, não, eu vou exercer com você proteção. Ninguém vai tocar a mão em você. Ninguém vai ser rude com você. Você não vai ser maltratada. E você vai me conhecer também como aquele que trará resgate para sua família, para Noemi. Ruth chega com essa alegria das boas novas. O que isso diz para a minha vida e para a sua? Em termos simples, que nós devemos nos alegrar com a nossa história com Deus, com a nossa conversão. Ruth capítulo 2 é um convite para você se alegrar mais uma vez com o que Deus fez na sua vida, está fazendo na sua vida e transmitir isso, propagar isso, evangelizar com essas notícias do que Deus fez também na sua vida. Talvez você fale, mas pastor, já faz 10, 15, 20, 30, 40 anos da história da minha conversão. Lá no primeiro tempo, no primeiro amor, nas primeiras alegrias, era diferente. Agora eu já estou calejado, muito tempo de vida cristã. Ruth capítulo 2 é um convite para você se voltar à benevolência de Deus para com você, para contigo, e transmitir isso adiante. Foi o que Ruth fez. Eu e você devemos fazer. Seja a nossa história de filme, ou seja a nossa história singela, mas repleta de bondade. Alguns adolescentes pensam assim, tentados pelo mundo, eu quero experimentar o mundo. Porque lá na frente, se eu não gostar, se as coisas derem errado, eu volto e tenho uma história de conversão para contar. E alguns que tiveram uma vida criados num lar cristão, ensinados desde cedo na palavra do Senhor, sabem as musiquinhas do departamento infantil desde sempre. Talvez sintam uma inveja ou um ciúme de quem tem uma história mirabolante de conversão. Deixe-me te dizer uma coisa. Para você, adolescente, para você que tem uma história de conversão mais singela, Deus sempre demonstrou benevolência com você, te colocando numa família que te educou com a palavra de Deus, te colocando num lar que privilegiou momentos de leitura bíblica, de oração. Deus te demonstrou benevolência, demonstrando que Ele era o Deus da sua casa e do seu lar. Adolescente, jovem, não queira experimentar o mundo para vir com uma história de conversão posterior. Deus demonstra benevolência com você todos os dias. E se a sua história foi assim, saiba que Deus sempre demonstrou graça para com a sua vida. Isso tem que ficar muito claro. Mas tem que ficar claro para nós também que ser impactado pelo Evangelho, coração regenerado, genuinamente convertido, em que habita fé, é o local apropriado para a gente falar isso para as outras pessoas também. É de um coração assim que brota a alegria de poder dizer, ei, pare um segundo, deixe-me te falar o que Deus fez na minha vida. Quero que você saia daqui hoje, essa é uma das aplicações do texto, movido a novamente sentir aquele convite gracioso da grande comissão de Jesus de espalhar a notícia, a boa nova, de você falar do reino de Deus, falar também das más notícias, por que não? Falar que há uma ira vindoura para aqueles que são impenitentes, que não se arrependeram, mas que Deus graciosamente tem um convite de amor, bondade e benevolência para conosco. Não é como o mundo lá fora. Vocês viram sexta-feira passada, na abertura das Olimpíadas, o que o mundo faz com os nossos símbolos de fé, com a nossa fé propriamente dita. Ele vilipendia, ele traz para um cenário esquisito, em que há toda uma profanação nessa religião secularizada. Há um outro sagrado para eles. E há uma outra virtude, a virtude é zombar da verdadeira religião. Mas o convite do Evangelho de Deus
Não é um convite para zombar das pessoas, é um convite de benevolência, de graça. De graça nós recebemos, de graça nós transmitimos. Ruth termina nesse contato com Noemi, mais uma vez sendo encaminhada a bênção de Deus. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso, verso 20, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Ruth experimentou da lei das respigas, você pode ver isso também no livro de Levítico. Boaz, lembra na leitura? Deixa ali feixes caídos para que estrangeiros possam se alimentar, isso fazia parte da lei de Deus. Mais tarde, esse Goel, esse resgatador, vai demonstrar a lei do levirato. Mas, sobretudo, o que as duas entendem ali é que Deus não deixou de ser bondoso. Deus não deixou de ser gracioso conosco. A história da nossa conversão diz sobre isso. Talvez você não lembre, você não saiba precisar um dia. Eu não sei dizer que dia exatamente aconteceu a minha conversão. Talvez você tenha esse dia na sua agenda marcado, você tem muito carinho por essa lembrança. Seja um cenário, seja outro, Deus foi bondoso conosco. E essa é a demonstração máxima de bondade que nós poderíamos receber. Sermos agraciados por tão grande salvação. Deixe pelo menos eu falar para vocês duas aplicações aqui. A primeira, eu já disse, mas eu quero retomar. Evangelize. Fale da bondade de Deus. Fale do que Deus fez na sua vida e tem feito na sua vida. Vá adiante, abra sua boca. Não se envergonhe. Não fique com timidez. Fale para o seu parente, vizinho, familiar, colega de trabalho, de profissão. Encontre oportunidade para isso. Mas não se apequene diante dessa tarefa tão preciosa de trazer as boas novas. Faça isso na dependência da graça de Deus. Uma segunda aplicação também do texto para nós. Seja generoso. Seja gracioso com as pessoas à sua volta. Exerça hesed, benevolência, graça, mansidão. Trate as pessoas como pessoas que precisam do amor de Deus e você vai ser um canal desse amor. Ruth foi, a ponto da sua linhagem ser a linhagem do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a aplicação, são duas aplicações para nós do texto. Feche os seus olhos. Vamos orar. Pai querido, Deus amoroso, nas páginas do livro de Ruth nós encontramos o Evangelho da Graça. Nós não somos furtados no Antigo Testamento de entendermos que o Senhor tinha um plano para estrangeiros, para gentios. O Senhor tinha um plano para nós, individualmente falando, mas também como povo de Deus. O Senhor nos atraiu, nos chamou para perto de si. Essa é a realidade de todo aquele que faz parte da igreja invisível, que é vinculado através da união com Cristo, essa tão profunda, que nós não podemos nos desassociar. Uma vez salvos e comprados pelo sangue, essa é a nossa realidade eterna. Minha oração é para todos aqueles que se encontram nessa realidade amorosa de adoção. Que o nosso coração nessa noite se encha mais uma vez de profunda alegria, a ponto de, hoje ainda, na oportunidade que nós tivermos, falarmos do teu amor.
Amanhã será um novo dia. Seremos enviados, encaminhados para a nossa rotina no lar, no trabalho. Seja nesses locais também, Senhor, ambientes em que possamos demonstrar generosidade, graça, perdão. Possamos falar do Teu amor e do Evangelho. Mas ainda há, Senhor, uma última oração que eu gostaria de fazer nessa noite. Para todos aqueles que ou estão aqui ou escutarão essa mensagem e que estão se sentindo atraídos, que o Espírito Santo tem convencido da justiça, do juízo, do pecado. Que essas pessoas possam encontrar verdadeiro alívio para suas almas. Todos aqueles que estão sobrecarregados e oprimidos pelo mundo, pelas suas questões, pela vida, possam encontrar tão grande salvação em Jesus. E que o coração delas seja movido a isso. Nós oramos como intercessão daquilo que o Senhor faz e é eficaz. Nós oramos pedindo que o Senhor nos dê sabedoria em tempos difíceis e maus. E que o nosso coração saiba lidar com os tempos e as épocas, para que da nossa boca saia louvor, gratidão, virtudes ao nome santíssimo de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.